Aspectos psicológicos de Saturno. Nesse vídeo, que é o primeiro de uma nova série que a gente vai fazer juntos aqui com os efeitos psicológicos dos planetas no nosso dia a dia, vai falar sobre como que a gente pode olhar para Saturno de uma forma bastante prática, até de uma forma filosófica, e como que a gente vai olhar para isso e aplicar no nosso dia a dia para conseguir conquistar absolutamente qualquer coisa que você queira na sua vida. E acredite, eu não estou fantasiando. Se você entender como Saturno funciona na sua vida e você colocar em prática o que eu vou te falar nesse vídeo, você vai conseguir conquistar todos os seus objetivos. Mas tem uma forma que a gente precisa olhar para isso para entender o que eu estou querendo te dizer. Então, bora lá para o nosso vídeo. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para quem está chegando aqui no canal pela primeira vez, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos. Já faz 15 anos já. Mas enfim, sou criador da Academia Astrológica, terapeuta astrológico e toda semana posto vídeos aqui para a gente conversar sobre astrologia de uma forma mais objetiva. Aqui a gente vai conversar sobre as bases da astrologia, as aplicações do nosso dia a dia, como que a gente entende efeitos psicológicos e espirituais, como que a gente decodifica essas coisas e coloca em prática no nosso dia a dia. Para quem já me acompanha aqui no canal, faz tempo que eu não apareço, mas obrigado pela atenção de vocês, como sempre. E bora lá para mais um vídeo super importante. Mas antes de entrar no tema do vídeo, eu vou dar alguns recados rapidinhos. Primeiro, eu decidi neste primeiro semestre de 2025 que não vou abrir turmas novas do meu curso, mas tem uma forma de você estudar comigo se você quiser. Aqui no YouTube tem duas formas, bem rápido. Primeiro, uma playlist chamada Curso Gratuito de Astrologia. Já tem mais de 40 aulas lá e toda semana eu vou produzindo aulas novas e vou colocando lá para vocês aprenderem o básico de uma forma gratuita. É a minha doação de coração para vocês aprenderem astrologia. A segunda forma é se você quer aprofundar os seus conhecimentos, entra na área de membros. Custa hoje, dia 9 de fevereiro de 2025, e acho que isso vai ficar por muitos anos ainda. O valor é R$ 49,99 por mês. Você paga no cartão de crédito, cancela a hora que você quiser. Tá? Lá tem mais de 70 aulas, tem um conteúdo super profundo, e eu estou adicionando agora, a partir de fevereiro, uma turma de mentoria, onde a gente vai fazer uma ou duas lives por mês, onde eu vou tirar as dúvidas de vocês que estão cursando lá na área de membros, tá bom? Tem interesse de saber mais informações? Manda mensagem para mim, aqui embaixo tem o WhatsApp para você entrar em contato comigo para perguntar valores, para agendar a sua sessão, saber como funciona o curso. Você que está assistindo aqui o canal ou assistindo esse vídeo e já assistiu outros, não faz essas perguntas nos comentários, porque às vezes eu demoro muito tempo para ler os comentários e responder. Então, você quer fazer mensagem? Pega o WhatsApp e manda mensagem para mim, tá? Eu vou demorar muito para responder os comentários, porque esses dias eu vi aí, tinha várias pessoas querendo marcar a sessão e deixou lá no comentário: ô Nando, como é que marca? Qual que é o valor? Aquela coisa toda. Não deixa nos comentários, manda mensagem para mim, tá? Segunda coisa que é bastante importante. Todos os meses, quando o Sol muda de signo, né? Então agora nós estamos com o Sol em Aquário, todo mundo que nasceu com o Sol em Aquário tá na hora de fazer a revolução solar. Então, ao longo desse ano inteiro, eu vou fazer a seguinte promoção. Você que está fazendo aniversário, seja Aquário, Peixes, Áries, Touro, qualquer um, você vai contratar a sua revolução solar e 50% do valor da revolução vai ser convertido para crédito para você gastar em qualquer outro serviço da Academia Astrológica, tá? Aqui embaixo também tem o PDF para você ver os valores e todos os serviços que você pode pegar esse crédito e converter em presente de aniversário, beleza? Última coisa rapidinho, terapia. Você que tem interesse de fazer terapia comigo, aqui embaixo também tem o telefone para você saber como funciona. Manda lá mensagem no meu WhatsApp que a gente vai trabalhar junto as suas questões, seja ligado a Saturno, Netuno, qualquer coisa do seu mapa natal, a gente vai desenvolver nessas sessões de terapia. Manda mensagem ali que eu vou te explicar como funciona, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos falar de Saturno. E aqui, essa aula, esse vídeo vai ser um vídeo que também
pensei nele em fazer ele, ele é um pouco longo, então eu sugiro que você faça isso no momento onde você está com calma, onde você vai poder refletir. Eu vou te sugerir alguns exercícios que você pode fazer ao longo do vídeo, né? Naquele momento ali que eu sugeri o exercício, separa o vídeo, pensa nas suas coisas, depois continua assistindo. Por que eu estou fazendo isso? Eu separei 2 trechos de livro aqui e eu separei um vídeo de um podcast que eu acompanho que eu acho que é absurdamente relevante para o tema de Saturno e eu vou explicando ao longo da nossa aula aqui, tá bom? Então eu sugiro que você assista com calma, sem pressa e com paciência, porque afinal de contas, Saturno é paciência. Se a gente não tiver paciência, a gente não consegue conquistar coisa a longo prazo, como eu vou explicar para vocês aqui ao longo desse vídeo, beleza? Bom, então vamos lá. Ó, quando eu dou aula sobre Saturno, eu gosto muito de enfatizar a palavra estrutura. Saturno representa tudo que é estrutura, limites e fronteiras da nossa vida. E isso não se limita, Saturno, a coisas que a gente enxerga, porque isso também tem um efeito psicológico super intenso no nosso dia a dia. Saturno é um planeta que todos os planetas estão vinculados com alguma emoção e o Saturno está vinculado com a emoção do medo. Isso é super importante porque o Saturno mostra os nossos limites, até onde a gente pode ir. E, consequentemente, tudo que está fora do nosso limite pode colocar uma boa dose de insegurança, que é outro nome de Saturno, outra palavra de Saturno, e medo, tá? O que faz com que a gente não vá, que a gente não faça, o que a gente fique limitado, que a gente procrastine, a gente fique impedido de dar passos adiante. Eu estou falando tudo sobre características de Saturno aqui, tá? Todas essas palavras são características de Saturno. Então, quando a gente vai pensar na questão conceitual de Saturno, eu tenho que lembrar que Saturno era, na astrologia, lá quando o pessoal estava começando a descobrir o que era astrologia, se é que esse negócio de astrologia é uma coisa humana, que eu tenho para mim, esse negócio de astrologia é uma coisa tão absurda. Gente, esse negócio é tão absurdo e ele é tão surpreendente e ele é tão maravilhoso que eu não consigo acreditar que isso é uma criação humana, sério, eu não consigo acreditar. Para mim, isso é alguma dádiva de deuses e seres de outro planeta, de muito mais iluminados, que eles olharam para o ser humano e falaram assim: nossa, tadinho desses caras, né, meu? Como é que eles vão conseguir se virar? Eles são tão limitadinhos. Vou fazer o seguinte, ó, estuda isso aqui, que isso aqui vai te ajudar. Estuda esse negócio aqui, acredita, vai lá, estuda isso aqui, aplica isso aqui para você ver só. Acho que você vai conseguir evoluir com um pouquinho mais de velocidade. Então, a astrologia, com todos os seus, sei lá, 6.000, 10.000 anos de existência, vem se mostrando para a gente cada vez mais tátil, cada vez mais realizável, tá? Então, quando a gente começa a entender essas coisas e a gente vê que os conceitos astrológicos vêm de 347 milhões de sei lá quantas eras atrás, a gente vê que a observação astrológica, né, a observação do céu, era o que a galera conseguia enxergar, certo? Então, na hora que eles estão observando o céu ali, eles olham para o que determinaram como sendo Saturno, como sendo o ponto luminoso mais longe, mais afastado possível. Então aquilo ali simbolizava o fim da visão dessa clarabóia celeste que se tinha lá. Então Saturno era o último ponto, era o limite, era a fronteira, era o final, era o que encerrava todo o nosso conhecimento sobre o que era o espaço. Então ele ficou com essa característica de ser limite e fronteira, tá? Todos os limites e fronteiras têm uma divisão, uma linha, um espaço físico onde começa uma coisa e termina outra. Isso é uma definição de fronteira, certo? Acaba uma coisa, começa outra. Ao mesmo tempo começa outra e termina uma, né? Então ele mostra essa limitação. De um ponto de vista mais prático, se a gente pega esse conceito saturnino e transporta para o nosso dia a dia, eu vou entender que tudo que existe de forma material é Saturno, inclusive o nosso corpo. A minha mão
a minha mão tem um fim, o meu corpo tem um fim. E esse fim da minha existência, ela está delimitada pela pele, pela estrutura da pele, que inclusive é regida por Saturno. Você tem todo o meu contorno, toda a minha existência dentro dessa camada de pele aqui, que é chamada de Nando, é regida por Saturno. Então, tudo que existe fisicamente no nosso mundo é limitado. Existe uma fronteira entre a minha mão e o meu óculos, entre o meu mouse e o mousepad. Existe uma limitação, né? Uma fronteira física entre as coisas. O que você já deve ter ouvido eu falar isso, se você é antigo aqui no canal. Se você não sabe lidar com Saturno, você não sabe lidar com o mundo físico. E ponto final. Se você não sabe lidar com o mundo físico, você não vai conquistar nada no mundo físico. Tipo, zero. Com muita dificuldade. Principalmente porque as pessoas têm mania de colocar Saturno como um inimigo, como um autoritário, ditatorial, que impõe regras e impõe limitações, e que isso é muito ruim, que a gente tinha que viver sem essas coisas, o que é uma idiotice sem tamanho. A gente tem que aprender a lidar com as limitações do mundo físico, porque afinal de contas, de uma visão espiritualizada, nós somos espíritos encarnados com uma experiência terrena, certo? Então, se a gente está colocado aqui, não adianta a gente ficar buscando resposta na espiritualidade, meu. Você tem que buscar acesso à espiritualidade para você ter insights de como que você tem que atuar dentro dessa matéria para conseguir conquistar os seus objetivos, seja eles quais forem. Pode ser amoroso, pode ser saúde, pode ser dinheiro, pode ser profissão, pode ser família, pode ser os amigos. Pense em todos os significados das casas terrestres ali e coloca Saturno no meio do caminho. Se você quer conquistar qualquer coisa, mesmo que o Saturno não esteja naquela casa, você tem que aprender a lidar com as limitações. Você tem que aprender a lidar com as regras de cada situação. Afinal de contas, não dá para a gente viver completamente aleatório sem pensar em regras. Nós temos que ter regras sociais, nós temos que ter leis, nós temos que ter respeito pelas pessoas. Tudo isso estou falando Saturno. São acordos que nós fazemos como uma comunidade, como uma humanidade, que a gente percebe que são eficientes para a manutenção da nossa existência ao longo das eras. Não adianta a gente pensar de uma forma individual e egoísta. Não adianta pensar que eu quero só viver o que é prazeroso. Eu quero só viver, né? Eu quero viver na flauta. Eu quero viver viajando. Eu quero sem pensar que o trabalho é bom. A objetividade não. A produtividade é essencial para a gente poder curtir o prazer e a aventura depois. Não dá para ser o contrário. Se for ao contrário, a vida perde significado. A vida perde motivação, a vida perde energia. E eu vou explicar isso para vocês sobre o meu ponto de vista ao longo desse vídeo aqui, tá? Então, Saturno implica em aprender a lidar com o nosso mundo físico e compreender como funcionam as minhas funções físicas, as minhas habilidades e como que eu vou lidar com o meu mundo material, certo? Então eu preciso lidar com isso, eu preciso aprender a absorver, a analisar e a utilizar as energias de Saturno da melhor forma possível. Eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter organização, eu tenho que compreender como funciona o meu mundo físico, eu tenho que colocar horários e cronogramas, eu tenho que colocar tarefas, eu tenho que entender como essas coisas funcionam, e cada um tem que fazer isso da própria forma. Cada mapa responde a uma forma diferente. Então, por exemplo, se eu tiver Saturno em Virgem, eu sou um tipo de pessoa que vai conseguir aplicar essa questão disciplinar e organizacional de uma forma absurdamente eficiente no mundo físico. No mundo psicológico, emocional, espiritual, é outro negócio, funciona nada. Agora, se você tem o Saturno em Peixes, por exemplo, para quem nasce hoje, né, tem Saturno em Peixes, a questão disciplinar da forma virginiana, da forma capricorniana, não funciona. Você tem que descobrir uma forma de criar em compreender o que é disciplina para você através das energias de Peixes.
que é através da arte, que é através da música, que é através da poesia, que é através da espiritualidade. Quer ver um exemplo? Se você é uma pessoa que é kardecista, por exemplo, e você vai trabalhar numa câmara de desobsessão, existe um passo a passo que tem que ser feito. Você tem que passar por um processo de aprendizado para você poder colocar essa sua tarefa espiritual em prática. Esse passo a passo que vai levar para você utilizar a sua energia de peixes é Saturno. É o passo a passo. Você não vai entrar numa casa espiritual e simplesmente os caras vão colocar você para dar passe no desobsessor ou encarnar ou incorporar qualquer espírito que seja, sem você ter uma preparação. Preparação, treino, estrutura, aprendizado, né? Você está numa posição de humildade, recebendo informações e entendendo que o processo funciona desse jeito, porque ele se mostrou eficiente ao longo do tempo, vai fazer com que você consiga acionar suas características. Independente de onde você tiver Saturno, existe um tipo de característica, de estrutura de visão de vida que você precisa aprender para poder fazer com que aquilo funcione da melhor forma possível. Não adianta tentar ignorar, não adianta tentar fugir disso, não adianta tentar falar, eu não preciso disso, isso não serve para nada, isso não... Principalmente se você é mais novo na vida, onde ainda especialmente não passou pelo retorno de Saturno, que ainda acha que você sabe das coisas, né? Então, você já deve ter ouvido falar, o pessoal mais velho sabe disso, né? Quanto mais velho a gente fica, mais a gente tem certeza de que a gente sabe muito pouco sobre a vida. Então a gente entra nesse processo de aprendizado constante, com uma disposição de humildade, com essa obrigação que Saturno traz para a gente. Saturno pode impor, mas impor ou trazer depende muito da forma como você enxerga essas coisas. Você pode entrar numa relação com Saturno de uma maneira combativa, ou você pode entrar numa uma forma cooperativa. E eu não estou falando que isso é a coisa mais simples do mundo, tá? Porque Saturno é muito difícil de lidar. Eu, por exemplo, o meu mapa, eu tenho Sol em quadratura com Saturno. Eu vou falar aqui, até os 32, 33, eu tive muita dificuldade de lidar com Saturno. Mas assim, cara, era muito difícil. Eu tinha uma personalidade muito difícil, mas assim, muito difícil mesmo, sabe? Muito arrogante, teimoso, prepotente, tudo isso disfarçado, tudo isso era um disfarce para várias inseguranças que eu tinha internamente e que eu só fui perceber isso muitos anos de terapia depois e muitos anos de análise astrológica, né? Tá? Então, para a gente conseguir entender essa questão de Saturno, eu nem entrei nos efeitos psicológicos ainda. Para eu entender esses efeitos, essa aplicação de Saturno no dia a dia, eu preciso entender que existe uma disciplina, uma organização que eu preciso viver em níveis de intensidades diferentes para poder fazer com que esse negócio funcione. Tá? Isso é muito importante. Se você quer viver bem nessa vida, você tem que entender o que significa disciplina e organização para você. Tá? Tem que ter. Desprezar isso, colocar isso do lado de fora e falar, não preciso de disciplina. Organização é coisa de bobo. Regras sociais têm que ser abolidas. Cara, não. Elas têm que ser transformadas, mas abolidas não. Porque senão vira um caos, vira um mundo de Urano que não funciona. Saturno implica em responsabilidades. Então, a gente obedecendo, compreendendo essas coisas e obedecendo essas regras com responsabilidade, você se torna mais maduro, consequentemente mais competente. Eu só usei palavras de Saturno nessa frase aqui, tá? Então é muito importante a gente pensar nessa questão de estrutura e a relação que ela tem com a nossa existência. Bacana? Beleza. Fim da parte 1. Ok, então falado sobre essa questão estrutural, eu quero abordar agora o tema psicológico, tá? O que acontece com a nossa história? À medida que a gente começa a existir, desde lá da barriga da mamãe, desde o momento da concepção, a gente começa a absorver informações desse mundo. Então é muito importante, principalmente, e eu falo isso muito de um ponto de vista terapêutico, tá? Que é uma coisa que eu identifico muito nos meus clientes de terapia, e eu me arrisco a dizer que
100%, eu vou arriscar, 100% dos meus clientes de terapia e dos meus clientes de mapa, de previsão, todos. Todo mundo tem alguma questão com pai e mãe. Todos. Seja o homem normalmente, né? O homem, ele tem alguma questão de embate com a figura paterna. Isso tem várias explicações que eu não vou explicar agora porque vai levar 50 milhões de anos. Mas tem esse conflito de homem com homem. A mulher tem um conflito de mãe com filha com mãe, tá? E aí existe esse efeito cruzado de atração, né? Aquela coisa do complexo de Édipo, né? Onde o homem vê na mãe a mulher ideal e a mulher vê no pai o homem ideal, né? Então você tem esse conflito entre essas figuras e ao mesmo tempo essa necessidade de se conectar mais profundamente e dominar essas figuras paterna e materna. Mas o ponto é o seguinte, a gente começa a viver experiências energéticas, emocionais, físicas, conceituais, né? Esses conflitos humanos que a gente tem, e todas aquelas experiências vão se deslocando e indo lá para o nosso inconsciente, fundamentando a maneira como a gente se relaciona com o mundo de fora, tá? À medida que essas experiências vão se empilhando e vão consolidando a forma como eu enxergo o mundo de uma forma emocional, psicológica, racional, né? Eles vão construindo hábitos. E esses hábitos podem estar muito ligados esses hábitos estão ligados com a necessidade que eu tenho de reproduzir uma experiência altamente positiva ou de evitar algo extremamente traumático. Ao longo do tempo, essas coisas acabam se misturando. E o comportamento, como ele fica muito rígido, pode ser que a gente acabe perdendo várias oportunidades e se estagnando dentro dos próprios conceitos, tá? Então, essa avaliação, conseguir entender o que é que provocou aquilo e trabalhar na reestruturação daquele processo psíquico é absurdamente fundamental. E isso acontece através da terapia, da meditação, da ayahuasca, dos rituais de cogumelo, dos grandes retiros de meditação espirituais, você ir no centro espírita, você trabalhar essas coisas de uma forma energética, tanto quanto você trabalhar isso de uma forma física, porque não adianta só você ficar filosofando na espiritualidade, pedindo para a espiritualidade te ajudar, se na hora que chega a oportunidade você não faz nada. Aí você fala, pô, espiritualidade não ajuda nada, hein, meu? Não, ajuda. É que a gente não consegue identificar que o nosso esforço faz 90% do trabalho. Não adianta ficar depositando tudo num negócio que não é você. Não dá para você terceirizar a responsabilidade pelos efeitos que você vai querer na sua vida. A gente tem uma mãozinha, a gente tem uma ajuda. Eu acredito nisso. Mas se a gente não fizer o negócio aqui no nosso dia a dia, o termo técnico é o bagulho não vai sair do lugar, velho. Tá ligado? Não vai ser assim. Ó, eu trouxe um trecho do livro aqui, que esse livro aqui é um livro que eu ainda não falei pra vocês, que chama, é um livro bem antigo, bem antigo, que isso aqui, cara, olha, isso aqui minha mãe pegou do Círculo do Livro, gente fina, se alguém de São Paulo lembra o que era o Círculo do Livro, cara, isso aqui eu devia ter, sei lá, 10 anos talvez. Ó, essa edição aqui é de 1990, bicho. Esse livro é muito antigo, mas é um dos livros, esse livro é muito bom, ó. Chama O Simbolismo Astrológico e a Psique Humana. Luiz Carlos Teixeira de Freitas, ó. Isso aqui é uma relíquia. As páginas estão até amarelas, ó. Ó, num trecho aqui ele fala o seguinte, ó. Nisso, a astrologia clínica se reveste da importância ímpar para o trabalho de psicoterapia, de aconselhamento ou orientação, ao nos dar condições de reconstruir, entre parênteses, quase que arqueologicamente, o conjunto de eventos que a pessoa atravessou em sua primeira infância, ou mesmo intrauterinamente. Eventos esses que vieram a se construir nos tijolos básicos do edifício psicoemocional do indivíduo. Ó, ele está falando muito sobre Saturno aqui, né? Tudo que a gente viveu construiu esse comportamento psíquico. E quando
Cadê? E quando falo em reconstruir conjunto de eventos, estou me referindo à possibilidade concreta de definir, muitas vezes em detalhes minuciosos, as características e experiências vivenciais na primeira infância. Isso aqui é um negócio muito importante que agora eu vou abordar um outro tema bem rápido. Dentro das habilidades terapêuticas, das ferramentas terapêuticas, a gente tem várias opções, certo? Então eu falei aqui de ayahuasca, falei de cogumelo, falei de meditação, coisa e tal. Aqui na Academia Sológica a gente tem uma forma muito especial de trabalhar que eu estou lançando a partir desse vídeo. Logo mais a gente vai explorar isso de uma maneira bem ampla, tá? Eu usando a terapia sológica associada com conceitos da psicologia analítica, que é fundamentada por Jung, trabalho em parceria com a minha esposa, a Carol. A Carol, ela é parapsicóloga e ela usa a ferramenta da parapsicologia com os próprios conceitos deles, que falam sobre as programações mentais e emocionais que a gente vive ao longo da infância, inclusive em vidas uterinas, para analisar, a gente vai destrinchar a sua vida e descobrir o que é, associando todas essas informações e encontrar ferramentas e ações para você conseguir implementar no seu dia a dia para alcançar a melhora dessas situações. E eu estou falando de coisas que são absolutamente profundas, tá? A gente vai fazer vídeos mais para frente explicando alguns casos que a gente analisou, que a gente está trabalhando junto. Nós estamos testando essa forma de trabalhar desde o ano passado e está tendo resultados sensacionais. Uma das coisas que a gente usa é essa análise e a clarificação de todos os processos que construíram o seu dia a dia através da análise astrológica e dos conceitos de parapsicologia. E aí vem a grande ferramenta, o grande momento de transformação, que isso é trabalhado ao longo do tempo, que a Carol aplica a hipnose terapêutica para reconfigurar essas experiências emocionais. Então é um trabalho sensacional que a gente fala exatamente sobre isso aqui que o cara está falando no livro, tá? Se vocês quiserem saber como funciona isso, manda mensagem para mim. Nós dois vamos entrar em contato com você. A gente vai marcar sessões para poder te explicar e cuidar do que você quer que seja cuidado, tá? Continuando aqui, o raciocínio implícito nesse trabalho de reconstituição é o de que todos respondemos ao mundo exterior sempre, de acordo com a forma de estruturação do nosso mundo interior. Está Saturno interno, Saturno externo, ao qual por sua vez foi modelado principalmente pelo conjunto de experiências precoces na vida. Tudo que a gente vive na barriguinha de mamãe e nos primeiros 7, 8 anos de vida fundamenta a nossa experiência emocional e psicológica para todos os eventos do futuro. Então, pensa aí na sua vida. Inclusive, é isso que eu vou falar agora. Esse negócio que eu falei de exercício que eu disse no começo do vídeo. Sugiro que você agora para um pouco o vídeo, pega um papel e um lápis. E aí vamos agir de forma saturnina com os efeitos psicológicos da sua vida. Para um pouquinho e escreve no papel. Por que escreve no papel? Porque é Saturno, é limites, e eu estou agindo de forma física, eu estou trazendo para o físico de forma estrutural, coordenada, o que você sofreu ao longo dessa vida. Quais foram os pontos? Quais foram as coisas que te incomodaram mais? Para aí, pensa em pelo menos 5, 6, 7 eventos que podem ter trazido dor para você e gerado a sensação de insuficiência, de rejeição, de medo, de insegurança, de estagnação, de incompetência. Quais foram as experiências? Foi na escola? Foi na relação com o irmãozinho? Foi na família? Foi com a mãe? Foi com o pai? O que traz para você nessa mente? Escreve isso, tá? Quando a gente trabalha com Saturno de uma forma psicológica, a gente precisa entender que tem que ter uma transferência da nossa energia mental para a energia física. Quando eu estou escrevendo, eu estou coordenando, eu estou utilizando o meu corpo de uma forma coordenada e estruturada para transcrever ou para transferir o que existe de subjetivo dentro da minha energia mental para a minha energia física. Então eu estou construindo, eu estou estruturando as minhas energias emocionais.
Isso é muito importante porque quando você está escrevendo, você está se focando dentro de um objetivo, o que quer dizer que a sua capacidade mental trabalha dentro de um canal, você vai se distrair menos e você consegue concretizar uma ideia. É muito diferente do que você pensar sobre o que você precisa fazer. Vou pensar na minha dor. Não adianta você pensar na sua dor. Porque você está pensando num negócio, não vai dar 3 minutos, você já pensou em 500 milhões de coisas diferentes e que você for parar lá em Paranapiacaba, na Convenção das Bruxas que vai ter em maio. Já foi para outro lugar, nada a ver, meu. Então, quando você está escrevendo, você está realizando uma situação terapêutica saturnina. Bacana? Então faça isso. Depois que você fizer isso, volta para o vídeo, para a gente continuar conversando, tá? Essas experiências terminam por instalar em nossa psique do inconsciente de cada pessoa e toda pessoa um conjunto de filtros de leitura de mundo e de si mesma no mundo. Esses filtros nos obrigam a reagir sempre de determinada maneira aos estímulos externos, com respostas inconscientemente pré-programadas, o que nos rouba a espontaneidade e a facilidade de adaptação a situações novas que exijam respostas novas. Saturno é limite. Então, se você construiu na sua mente que aquela experiência é ruim, ela vai ser ruim para a vida inteira se você não fizer alguma coisa a respeito, tornando consciente essa limitação e tentando, com consciência, com cuidado, expandir esse seu limite. Todo mundo sabe o que é preconceito, né? A gente sabe bem o que é preconceito. Preconceito é um conceito construído em cima de alguma coisa que a gente não tem muita certeza sobre o que é. A gente não sabe o que é. Quantas pessoas nesse mundo têm preconceito contra a astrologia? Nossa, dá para contar, não tem como contar, porque acho que nem existe esse número. Eu tenho certeza que 98% das pessoas que têm preconceito com a astrologia nunca se deram ao trabalho de tentar entender a astrologia. Eles leram constantemente aqueles trechinhos na revista Contigo, que eles gostam de ler. Touro vai ganhar dinheiro esse mês. Aí o cara vai lá, faz uma aplicação financeira lá e quebra tudo. Mas o cara não fez um pingo de estudo. Ele não sabe como funcionam aquelas coisas. Então ele vê essas coisas idiotas que se publicam, inclusive hoje em dia, e acha que aquilo lá não tem nenhum efeito na vida dele com a maior certeza, com a maior razão desse mundo. Não adianta nada a gente ver se a lua está passando em peixes hoje e vai gerar uma energia espiritual que vai elevar o seu espírito e levar você para a resolução kármica. Mano, para. Não vai. Se você não souber onde que está passando a lua no seu mapa, não vai fazer a menor diferença que está em peixes, bicho. Não faz diferença. Não faz diferença. É a mesma coisa que você fala assim, ó. A minha casa fica numa esquina com uma padaria. Quantas padarias tem no mundo? Como? Né? Não faz o menor sentido isso, né? Então a astrologia é do mesmo jeito. Não adianta você saber que o Vênus está passando em peixes e vai ser momentos de amor românticos e inesquecíveis na sua vida. Não, meu, você tem o Saturno, o Vênus está, signo de peixes está na sua casa 6, que é a casa de trabalho. Que amor que você vai ter onde? Não é assim que funciona. Então, a complexidade é um negócio que é complexo. Então, na hora que a gente está lidando com essas questões preconceituais, né, eu vou ter informações que são equivocadas sobre aquela experiência. O Saturno faz com que aquilo ele enrijece. Então, peço para você, mais uma vez, para um pouquinho e começa a refletir sobre quais são os preconceitos que você tem nessa vida. E sim, você tem preconceito, tá? Antes que você fale, não tem sim, todo mundo tem. Quais são os preconceitos que você tem nessa vida? Que você pode ter uma família feliz, que você pode ter uma prosperidade e fartura financeira, que você pode ter uma qualidade de vida super boa, apesar de ter
vivido doenças constantes, que você pode ter um amor de verdade, ou qual é a sua restrição, qual é o seu medo, qual é o seu preconceito sobre as características que você não consegue desenvolver nessa vida. Onde que está isso? Na hora que você começa a prestar atenção nessa história, você pode ver, muito provavelmente, eu não vou garantir, mas muito provavelmente, aquele setor que você está escolhendo aí, que você não consegue fazer isso, você não consegue fazer aquilo, porque alguém me impede de fazer isso, porque o mundo está sempre impedindo, porque sempre tem alguma coisa que me atrapalha. Com certeza esse Saturno está no meio do caminho e muito da responsabilidade pelo resultado daquele setor está envolvido com o que você está fazendo sobre aquilo lá, a forma como você acredita que tem que atuar dentro daquilo. E às vezes, meu filho, quando a gente está lidando com Saturno, é suadeira, é trabalho a longo prazo, é muito longo. Só que, eu vou entrar no podcast daqui a pouco, vocês vão ver. O que importa de verdade com Saturno não é a direção que você está tomando, mas é o comprometimento que você tem. Sim? Eu acho isso ótimo. Bom, mais um pedacinho de um outro livro aqui, ó. Então, isso aqui é já no final de um livro, que é o livro da Liz Green, que muitas pessoas já estudaram, que chama Saturno. Olha só que coisa. Também é um outro livro que é velho pra burro, né? Meu, gente, só tem um livro de 1900 e bolinha. Esse aqui, ó. Olha só, isso aqui é uma raridade. Eu nem lembrava que isso era aqui, ó. 1976, ó. Não sei se dá pra ver aí. Acho que não dá pra ver, né? 1976, cara. Eu não tinha nascido ainda. Eu não tinha nascido ainda quando esse livro foi publicado. Eu não sabia disso. Bom, olha só. Bem no finalzinho do livro, na última parte aqui, que é a conclusão, ela fala o seguinte: tão pouco sinto que seja possível aproximarmos-nos de uma compreensão mais clara de Saturno sem essa perspectiva adicional, que não vem ao caso, tá? Mas eu vou desenvolver aqui. Pois creio que Saturno, com seu potencial transformador, é a chave para essa invocação do eu. Na doutrina esotérica, Saturno é o planeta do discipulado, e um discípulo é simplesmente alguém que está aprendendo, o que vai diretamente ao negócio que eu estava falando sobre preconceito. Quem tem preconceito é o que não se dispôs a aprender alguma coisa diferente, certo? Achou que é o Deus da verdade. Ele não é maléfico, não é uma influência negativa. Presta atenção, ele não é maléfico, não é uma influência negativa. E só se torna um inimigo daqueles que não podem compreender o valor educativo do sofrimento. Essa aqui é difícil mesmo, hein? Seu caminho não é aquele do mártir ou do disciplinador, mas em vez disso contém as sementes da alegria. Uau! Muito bom isso aqui. A sua linhagem é antiga e impecável e suas associações no mundo do mito, da religião, do folclore e dos contos de fadas são inumeráveis e variadas, porém sempre coloridas pela ideia de que, se não fugirmos do demônio, mas ao contrário, dirigirmos-nos até ele e beijarmos em seus lábios, ele se transformará em sol. Talvez eu não encontre definição tão boa quanto isso. Se você for... Isso eu falo muito sobre Plutão também. Que inclusive do meu ponto de vista, Plutão, as energias de Plutão é uma mistura, é uma combinação de Saturno com Marte. Tá? Isso tem algumas pessoas que falam também, mas para mim isso é muito verdade. Mas o ponto é, se você se direcionar para o que é pior em você, para você enfrentar a sua sombra, para você enfrentar o seu demônio, para você confrontar os seus dragões internos, as suas dores, isso vai ser o grande fator impulsionador do seu sucesso e prosperidade. Não adianta fugir do que você tem que fazer internamente. Bom, é o seguinte, esse podcast que eu vou colocar para vocês foi um podcast que eu assisti no final do ano entre o Jordan Peterson, quem não conhece eu sugiro, né, que é sensacional, e o Andrew Huberman, que é um biólogo.
Eles têm o Jordan Peterson foi no podcast do Huberman e eles têm uma conversa assim, cara, assim, foi um dos melhores podcasts que eu já vi na minha vida. Quase 4 horas de podcast. É onde eles discutem absolutamente tudo, desde o nível mais químico até o nível mais filosófico e religioso, que o Jordan Peterson ele usa a Bíblia de uma forma muito direcionada para a tomada de ações no nosso dia a dia. Mas eles têm uma conversa sensacional que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou colocar o nome do canal do Huberman e vou colocar o nome do podcast, tá? Eu não vou marcar aqui por questões de direitos autorais, tá? Mas eu vou deixar anotado aqui. Eu sugiro que vocês entrem lá e assistam depois o podcast inteiro, se tiverem paciência. Só tem um negócio, né? O vídeo é inteiro em inglês. Então, eu não sei direito se ele vai ter legendas aqui traduzidas, mas enfim, eu acho que vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo. Então, eu vou colocar 2 trechos, um mais curtinho e outro um pouquinho mais longo. A gente vai discutindo essa ideia sobre a aplicação de Saturno no dia a dia, tá? Isso é muito importante porque ele vai simbolizar a forma como a gente vai buscar os nossos objetivos. Eles explicam de uma forma com a linguagem deles, mas eu vou traduzir isso para astrologia e para vocês, para ver se eu consigo ajudar vocês a pensar de uma forma diferente como Saturno pode atuar na vida de vocês. Beleza? Então, bora lá pro primeiro trecho. Eu vou adorar fazer isso aqui. Vamos lá. Well, you can win a local victory, and it looks like you win. But if you forego the ultimate game, that's not a victory, that's a defeat. Absolutely. Obviously, it might even be a worse defeat than if you lost. Absolutely. Ó, o que ele estava falando aqui é super importante, porque ele estava me dizendo que quando você tem escolhas e você vai tomar decisões e você acaba optando pelo caminho mais fácil, você consegue uma vitória mais rápida, mais imediata. Só que ao mesmo tempo que você conquista essa vitória mais imediata, você deixa o objetivo de longo prazo escapar. Então, como que você vive dentro dessa conquista de objetivos mais curtos e mais insignificantes em detrimento do que é mais longo? O que é mais longo é Saturno. O que é o mais longo é o caminho de maior determinação, de mais longevidade, tá? Então, é uma coisa onde você vai ter que ter mais disciplina, você vai ter que ter mais métodos, mais organização, uma visão mais longa, tá? Ó, uma coisa importante falar aqui, esse aqui é o Andrew Huberman, tá? Ele é biólogo, professor na Universidade de Stanford, e essa conversa aqui, dessa questão de objetivos, gira muito em torno do que eles estão usando muito, que é a produção de dopamina. Eu não vou explicar o que é dopamina, mesmo porque eu não sou especialista nisso, eu tenho os meus conceitos aqui, mas eu não vou arriscar explicar para vocês para não dar problema. Eu vou deixar aqui embaixo o nome de um vídeo dele explicando como que o que é dopamina e como que ela atua no nosso corpo. Mais uma vez, infelizmente é em inglês, tá? Então, se você tiver algum aplicativo aí que gera legendas, eu acho que é excelente. Isso aqui é super importante para a gente entender como funciona o Saturno. Ele vai falar agora uma coisa que é bastante importante. Deixa eu pôr aqui, eu falo I've been spouting off on social media and podcasts for a while now that any big inflection in dopamine that isn't preceded by a lot of effort to generate that dopamine inflection is very dangerous. Think drugs, think pornography, think highly processed foods, think anything that creates this big sense of indulgence and pleasure without any effort is running countercurrent to our evolutionary wiring. Now you could say, ele está falando assim que toda ação que gera um aumento de dopamina, que é o elemento de prazer que a gente tem de estar realizando aquela coisa. Toda ação que faz com que a gente tenha um aumento de dopamina muito alto, muito rápido, sem ser precedido de um grande esforço e determinação, acaba caindo num lugar vazio e perigoso. Well, okay, so what are we supposed to do? Move into caves? No reward without commensurate sacrifice. That's right. That's okay. Of some sort. Yeah. Que o ponto quer dizer, se você está fazendo atividades no seu dia a dia que são velozes, são rápidas, que geram prazer imediato sem comprometimento, como eles falam aqui, pornografia, uso de drogas, alimentação incorreta,
falta de objetividade, né? Falta de atividade se relacionando com algo que seja mais significativo, não vai na contramão de todos os nossos processos de evolução como ser humano. Eles agem como um grande incentivador vazio. Ele não funciona para nada. Ele te dá aquele pico de prazer, mas na hora que ele acaba o efeito daquilo, ele desaba. Inclusive ele fala agora, eu não sei se é na sequência, em que depois que tem esse aumento de dopamina, que é esse elemento de prazer, quando aquele processo ultra veloz e vazio termina, a gente tem uma queda na produção de dopamina que vai para baixo do limiar, e isso vai causar uma série de consequências, inclusive a depressão. And the other Difference between responsibility and adventure. They're the same thing. And you can tell young men in particular that. Say, look, you want to have an adventure, because you definitely want an adventure. You're built for that. It will increase your status. It will improve your life. Like, it'll improve the probability that you'll accomplish something. You want an adventure. Every fiber of your being is screaming for it. Where do you find it? You find it in the voluntary adoption of responsibility. And that's like... Cara, esse negócio isso é muito, muito foda, cara. Porque assim, ele tá falando assim, ó, existe uma correlação, o que a gente quer na vida é viver uma aventura. A gente quer viver aventuras, certo? Mas o que a gente não sabe é que existe uma relação muito profunda e muito significativa entre aventura e responsabilidade. A verdadeira aventura, a aventura que faz com que a gente evolua como ser humano, é adotar responsabilidades a longo prazo. Porque aí você traz para si a determinação de realizar objetivos a longo prazo. Isso faz com que você cresça. A aventura significativa não é você sair viajando por aí e surfando e andando pelas coisas sem pensar na consequência, sem ter a sua construção social, a sua construção intelectual, a sua construção amorosa, familiar, né? A grande aventura da vida é você conseguir construir situações com responsabilidade, você viver responsabilidades. Isso estimula, isso faz com que você se sinta útil, isso faz com que você consiga se sentir extremamente produtivo com as suas características, com as suas habilidades. Você evolui dentro disso. Assumir responsabilidades faz com que você viva a grande aventura da sua vida. Cara, isso é, assim, pra mim, é sensacional. Ele fala aqui, ó, adotar... Como é que é? A adoção voluntária de responsabilidades. Aventura é isso. Adoção voluntária de responsabilidades. E quem acha que é besteira, pode ver qualquer filme de herói. Qualquer filme de aventura, qualquer um, é o grande herói assumindo a responsabilidade de sair do seu ambiente mais confortável e assumir a responsabilidade de confrontar o mal, de descobrir a cidade perdida, de descobrir o passado, de ir atrás do grande amor. É assumir a responsabilidade sobre o efeito das coisas. E normalmente, quando isso acontece, você dá de cara com as suas limitações. Você vê que você não consegue fazer aquilo da forma como você imaginava e que você precisa melhorar dentro das suas capacidades para ir em direção ao seu objetivo. Isso é... Cara, se isso não é suficiente para você entender o quanto que responsabilidade é importante, o quanto que Saturno é importante na sua vida, eu já não sei mais o que falar. Mas eu ainda vou mostrar mais um negócio aqui para vocês. Ó, agora eles vão falar um negócio bastante importante que tem a relação com o que eu estava falando para vocês a respeito de dopamina. E ele vai falar sobre uma autora, que é uma colega dele, que escreveu um livro que chama Dopamination, que é a Nação Dopamina, né? Recomendo que vocês procurem para comprar, porque é um livro sensacional. E ele vai explicar o que ela trouxe de estudo nessa questão de dopamina, que é muito importante para o nosso estímulo do dia a dia, tá? That it doesn't even so much matter the direction as much as the commitment. A colleague of mine at Stanford... Não importa, eu queria falar assim, que não importa
a direção que você está tomando. O que importa é o comprometimento que você tem com as coisas. For who I respect tremendously, Anna Lemke, who wrote the book Dopamine Nation. She's the head of our Dual Diagnosis Addiction Center. She was the one who really, truly deserves credit for bringing dopamine into the public discussion over the last few years. She initiated that, talking about how big inflections in dopamine that are very fast, that aren't preceded by effort, aka drugs of abuse, behavioral addictions, etc., leave us below baseline with our dopamine, and then people will engage in more of the behavior and drives us further and further and further. That's kind of the principle of it. Então, o ponto aqui é o seguinte, ele falou que essa mulher ela estava estudando e ela percebeu que o comportamento que busca o aumento de dopamina, o aumento de prazer na realização daquilo, não vier precedido de um grande esforço, de um grande comprometimento, faz que quando termina aquela experiência, o nível de dopamina cai para baixo do limiar e aí as pessoas vão voltar a se engajar nesse comportamento prévio, tentando puxar esse estímulo de prazer para cima de novo, e o que acontece é que o negócio vai indo cada vez mais para baixo. É por isso que a gente não consegue encontrar satisfação repetindo coisas que são superficiais ao longo da nossa vida. Você pode ter uma noite de bebedeira super divertida com os amigos, mas se você repetir isso no dia seguinte, não é legal. Você pode ter acesso à pornografia aí o quanto você quiser, né? Isso pode te dar uma satisfação momentânea, mas isso não vai gerar o prazer, isso não vai gerar o comprometimento que leva, o comprometimento a longo prazo que faz com que você tenha relações humanas altamente satisfatórias. Então, essa é uma coisa que é importante que ele está explicando. Isso tem o sentido de Saturno, tá? Eu já vou explicar isso para vocês já. Segura aí. I was talking to her about how people get sober, and the conversation turned to how do young people find their purpose. It was very interesting. Agora a gente começa a entrar no negócio. Eles estavam falando sobre como que as pessoas acabam se tornando sóbrias, porque no começo do podcast ele contou uma história de um amigo dele lá que era alcoólatra e saiu do alcoolismo por causa de uma experiência religiosa. E ele estava conversando com ela e aí eles falaram sobre essa questão do alcoolismo e eles entraram no ponto de achar o seu propósito de vida. É aqui que eu quero que você preste atenção, sobre a questão de Saturno. She said, let's talk about finding purpose. Everyone nowadays wants to know what their purpose is. And she said, the way you find your purpose is by going out onto your front lawn and seeing if the leaves need to be raked. So, estavam falando sobre propósito e todo mundo quer saber o seu propósito. Quantas e quantas pessoas me procuram falando, querem fazer uma sessão para falar sobre missão de vida, sobre propósito de vida. Falam, Nando, qual que é a minha missão de vida? E cara, pessoas desde os 18 anos até os 70 anos já me procuraram querendo entender o propósito de vida. E aí o que eles estão trazendo é assim, o seu propósito de vida hoje, pelo menos o que ele estava relatando, que aquela colega disse para ele, que o propósito de vida que você tem hoje é você sair no seu jardim e ver se a grama precisa ser aparada, se a louça precisa ser lavada, se o seu relacionamento precisa de atenção, se você precisa dar banho no seu cachorro, o que é que você tem que fazer nesse momento. Esse é o seu propósito e a gente vai explicar isso agora. Sounds familiar, right? You find purpose by figuring out how you can be of use at progressively larger and larger spheres away from yourself. Você encontra o seu propósito fazendo coisas que vão te direcionando para algo que é maior que você. Não é só o seu interesse, mas é o que você faz pela comunidade, é o que você faz pelas pessoas, é como você amplifica a sua existência através das ações que vão beneficiar você e as outras pessoas, a sua comunidade, cada vez mais amplo, tá? Isso não quer dizer fama, tá? Isso não é fama. O sucesso não é medido através da fama. O propósito não é medido através disso. And in doing the present. And in doing that, you start to hear the calling, and you find your purpose. And it, as you said, or it reveals itself to you. It reveals. It's the same thing, right? Yeah. So I think you two would enjoy a conversation at some point. Well, I think this very is an aligned. important thing to return to because people are often curious about what to do practically. It's like, okay. Eles estão falando assim, falaram sobre essa questão e que à medida que você vai realizando coisas e você vai realizando até as coisas mais triviais no seu dia a dia, você vai amplificando o seu comportamento e você vai atingindo outros setores além dos seus desejos, e à medida que você vai fazendo isso, o seu propósito aparece para você, você descobre o seu propósito ou
como diz o Jordan, o propósito se revela para você. Ele não é só você cria ele, mas é você percebe ele, ele aparece para você, tá? First, this is what Jacob does. Jacob, in the Old Testament stories, he eventually... Eu falei para vocês, ele usa muito histórias bíblicas, tá? Para fazer referências às experiências de vida e como você organiza a sua vida de uma forma próspera. E agora ele vai contar uma história que é muito importante, bem resumidamente aqui, que eu vou traduzir para vocês, que é muito importante para a gente pensar na questão de Saturno também, tá? It becomes Israel, right? And so that's his Tá name. contando a história de Israel Jacó. means we who wrestle with God. Now, Jacob is a bad guy when the story starts. And he leaves his home and the perverse influence of his mother and his criminal betraying past behind. And he decides that he's going to aim up. And that night... Então, aí o que ele está contando que o Jacó é uma pessoa que é horrível, ele é mesquinho, ele é malvado, pequeno, e aí chega um momento em que ele tem alguma percepção e ele resolve abandonar o lugar onde ele mora sob a influência da mãe perversa dele e ele deixa todo o passado criminoso e mentiroso e mesquinho que ele tinha para trás e ele sai daquilo, ele vai embora, ele sai daquele ambiente. He makes an altar and he makes a sacrifice. And that night he has a dream of a staircase that reaches up to heaven, which is now what he's walking up, right? And so... E aí, olha que misterioso isso. Ele sai daquilo e na hora que ele sai desse processo, que ele sai daquele lugar, naquela noite ele constrói um altar e ele deseja que ele quer ser uma pessoa melhor. E naquela noite ele sonha com uma escada em espiral e ele está subindo a escada em espiral em direção ao céu. Veja, olha só como isso é importante na nossa questão de Saturno. Ele não está voando para o céu. Ele não está se desmaterializando aqui, virando nuvenzinha e vai para lá. O inconsciente dele projetou uma escada. Escada é uma escada. Físico, limitações, métrica, piso. Ele construiu uma escada e ele está subindo essa escada em direção ao céu. Ou seja, ele construiu um altar. Ali ele assumiu uma responsabilidade de que ele quer ser melhor e ele teve um sonho, o inconsciente dele direcionou ele para essa construção física do caminho ascendente para o divino, para o sol, para o céu. Não tem sonho mais saturnino que esse. Não dá. He finds his purpose, he finds his adventure as a consequence of his decision to be better. Okay, so now you want to find your purpose. Okay, first thing you have to do. Então ele encontra o propósito dele a partir do ponto em que ele determina que ele quer ser melhor. Agora vem a melhor parte. Tá? Agora vem a melhor parte. Presta atenção que isso aqui vai ser absolutamente útil para você. You have to review how wretched and miserable you actually are. And you have to face that. And then you have to think, I'd rather not have that. Para começar, você tem que olhar para onde você é completamente insuficiente, para onde você é limitado, para onde as coisas não estão funcionando. Você tem que encarar isso da forma mais honesta e mais sincera possível para você mesmo. Você não precisa contar para ninguém, só para você mesmo. E eu sugiro que você escreva, lembra? Olha para isso de verdade e assuma, apesar da vergonha, apesar da incerteza, apesar do medo que você tem de fazer isso. Olha para aquilo e pensa, eu não quero mais ser desse jeito. It has to be true. And then you have to aim up. Now, you don't know what that means because, like, you're pretty scattered and dissolute, but at least you got the damn intent in mind. Então, o que você tem que ver, você tem que identificar isso, você tem que pensar nisso, saber que isso é uma coisa importante e você tem que decidir que você não quer ser mais desse jeito. E aí entra uma visão espiritual das coisas, porque a partir desse ponto você identifica que você tem características que são baixas, que não são satisfatórias. Então você tem que mirar acima. Você tem que mirar no topo da montanha, você tem que mirar no céu, você tem que mirar nas estrelas, em Saturno. Você tem que mirar em algo que seja para cima. E a forma como você vai se direcionar para isso, quais são os passos, não importa muito agora. O que importa é que você identificou o que você não quer ser mais. Então,
mesmo que você não saiba como fazer, que ele fala aqui, porque você não sabe o que fazer, porque agora você está um caos, você está uma mess, como é que é? Você está um caos, você está uma bagunça. Você está uma bagunça tão grande que você não sabe o que fazer. Você não tem ideia do que você vai fazer, mas não importa, porque a gente vai ver agora. And then you have to be willing to make the sacrifices. Você tem que estar disposto a fazer o Right, along sacrifício. the way. Okay, then what happens? Well, then the pathway will reveal itself to you in increments. Calling? Is there something around here that I could fix, that I would fix? Então, à medida que você decide isso e que você quer ser melhor, as coisas vão se manifestando para você. Mas uma das coisas que a gente tem que começar do zero, e uma das coisas que eu falo muito para os meus clientes que estão perdidos, ou estão em fase de transição, ou estão saindo de um casamento, ou estão saindo de um trabalho que eles não sabem o que fazer, assim, você tem que mirar e tentar ser o melhor que você pode ser. Não importa muito bem se você não tem essa imagem, você só tem que desejar isso. E o caminho começa a se revelar na hora que você começa a organizar o que você tem por perto. Não adianta você pensar no grande, não adianta você ir lá longe e pensar na grande coisa que você quer ser. Você tem que voltar, você tem que baixar, você tem que definir e pensar, se eu quero me tornar útil, se eu quero me tornar responsável e expandir a minha ação, eu tenho que começar pela menor coisa possível. Então você olha ao seu redor e você começa a identificar o que é que você precisa organizar que seja imediatamente próximo a você. That's a great question. Is there something at hand that I could fix, that I would fix? Tem alguma coisa que está perto, literalmente perto de você, que precisa ser arrumado e você pode arrumar. O que é essa coisa? It might be something low, because especially when you first get going, you're not good for anything. So Tem que ser alguma coisa pequena, porque quando você começa esse processo, você não serve para nada. Então você tem que fazer a coisa mais objetiva possível, mais simples possível. Eu vou fazer um paralelo disso com Saturno e com dopamina já. You might have to start with something pretty trivial, but it doesn't matter because you start getting better. Is there something that bothers me, that's conscience, that I could set right in some small way? Well, that's there for everyone, right? In the midst of the most catastrophic mess, that pathway, you might even say, look, the more mess around you, the more unstructured possibility you have at hand. And it's Então você tem que começar pela coisa mais trivial possível. Você tem que tentar entender o que é que tem no seu entorno físico. Eu estou sendo literal, o seu entorno físico. Seu quarto, sua casa. Especialmente seu quarto e sua casa. Isso é absurdamente importante. O que é que tem ali que você precisa organizar, que você pode organizar. A partir disso, você começa a se transformar. As coisas começam a se encaixar. Por quê? Fazendo um paralelo aqui, se você observa alguma coisa que está fora do lugar e você organiza essa forma do lugar, cresce um pouquinho a sua produção de dopamina. Isso vai fazer com que você comece a se sentir lá no fundo que você é capaz de fazer alguma coisa em direção do objetivo que você quiser. E aí você organiza uma coisa, e aí você aumenta um pouquinho a dopamina, e aí você faz uma outra coisa, aí você aumenta mais um pouquinho. E aí você aumenta mais uma outra coisa. E você aumenta mais um pouquinho. Quer dizer que você vai cumprir uma série de tarefas que são as menores possíveis e que potencialmente, ou que diretamente não estão ligadas com aquele objetivo grande que a gente quer sobre a nossa vida, mas aquele comprimento de pequenas tarefas objetivas do nosso dia a dia vão fazer com que a sua escada em espiral em direção ao céu comece a ser construída e internamente você gera o potencial de ter prazer em ser útil, em realizar alguma coisa importante. It's true, it's like, I'm not trying to be a Pollyanna about this. I know how difficult that is, but it is the case that the more mess at hand that you can see, the more opportunity that's there. Because, well, if you can see that it's a mess, then you can see the pathway to cleaning it up. Well, cara, isso aqui é super poderoso, porque você tem... À medida que você vai construindo as coisas e você vai identificando o que é que não está funcionando, as pessoas podem pensar e falar assim, mas tem tanta coisa bagunçada aqui que eu não vou chegar em lugar nenhum e minha vida não tem sentido. Mas, cara, olha só,
Se você está num lugar onde está tudo bagunçado, isso é um mar de oportunidades. Mas ele é um mar de oportunidades, de você conseguir perceber que você é sim capaz de realizar grandes coisas, começando do pequeno. Vou dar um exemplo fictício, que junta vários exemplos que eu vivi, especialmente nos últimos 5 anos, onde eu ajudei muitas pessoas a saírem desse processo de estagnação. Vamos imaginar que tem uma pessoa que nunca conseguiu ter sucesso profissional, porque ela nunca conseguiu se manter num objetivo de longo prazo. E a pessoa tem várias habilidades diferentes, mas ela não consegue ir para frente, ela não consegue dar grandes passos porque ela não consegue se comprometer a longo prazo. E ela não consegue fazer tarefas básicas. Se você olhar para o ambiente ao redor dessa pessoa e você identificar que existe um caos ali, existe uma bagunça, e literalmente uma bagunça. A casa é entulhada de coisas, mas uma bagunça. Vou dar um exemplo real aqui. Uma cliente me procurou anos atrás porque ela queria sucesso profissional, aquela coisa toda. E na medida que a gente foi conversando, ela tinha muitas capacidades mediúnicas, mas fisicamente ela era muito ruim. Mas muito ruim no sentido de que um dia ela estava andando, ela foi entrar num quarto que ela tinha lá e ela deu uma topada numa mesinha onde tinha muitas dessas miçanguinhas e coisas onde ela fazia pulseiras, essas coisas, pulseiras, brincos. E ela derrubou tudo aquilo, espalhou no chão assim, ó. E aí, quando ela foi me mostrar o ambiente dela, porque foi uma coisa que às vezes eu faço com meus clientes, para me mostrar o que tem ao redor, para eu identificar o que é que precisa ser organizado. Ela me mostrou aquilo, estava espalhado no chão assim, ó, mas tinha pelo menos 1,5 m de coisas no chão. A gavetinha lá estava virada. E ela falou, eu falei, nossa, mas o que aconteceu aí? Ela mais ou menos uns 2 meses atrás eu tropecei nesse negócio e 2 meses. Ela passou 2 meses da vida dela passando por cima daquela bagunça sem nunca organizar aquilo. Aquilo gera uma energia de incompetência interna absurdamente forte. E a primeira tarefa que a gente fez foi ela organizar aquilo. Depois que ela organizou aquilo, ela conseguiu organizar a mesa de trabalho. Depois que ela organizou a mesa de trabalho, ela mudou para a cozinha. E daqui da cozinha, ela voltou para o ambiente de trabalho dela, onde ela se sentiu mais criativa e ela conseguiu fazer um post na mídia social lá, que não deu resultado daquele post, mas ela conseguiu criar um hábito de organizar, porque o que ela fazia era acordar, fazer as coisas que ela fazia de manhã, dar uma organizada no escritório e sentar para fazer um post. Então ela organizou uma rotina. A partir do momento de organização em que ela se sentiu incentivada e capaz de conseguir organizar aquilo, ela criou uma rotina e devagarzinho ela foi conseguindo ter clientes das coisas que ela fazia lá. Então, a pequena ação organizando o seu ambiente vai fazer com que você tenha mais orientação para ser em direção ao seu objetivo, mesmo que ele não esteja diretamente relacionado. E aí, com essa história, vou finalizar a nossa aula aqui falando o seguinte: a disciplina é fundamental. A disciplina é absolutamente fundamental, só que cada um de nós tem uma forma de disciplina diferente. A disciplina vai ajudar você a organizar o seu dia, e organizar o seu dia vai fazer com que você crie uma forma de comportamento mais objetiva em direção ao seu lugar. Então você precisa encontrar atuações no seu dia a dia, situações no seu dia a dia que façam com que você se sinta um pouco competente com relação às suas características. Então, quer ver um exemplo? A minha disciplina, vou contar para vocês a minha organização diária. Eu acordo, eu saio da cama, eu troco de roupa, vou no banheiro, escovo os dentes, eu saio, vou fazer o café da manhã. Normalmente a pia de casa está completamente limpa porque eu limpei no dia anterior. Eu limpei no dia anterior porque eu não gosto de fazer café da manhã com a pia suja. Então, às vezes, eu vou, às vezes está limpa, algumas vezes tem louça para lavar. Então, eu saio do banheiro, abro as portas, os cachorros saem, né? Eu abro as portas, abro as janelas da casa inteira, vou para a cozinha,
ponho água para ferver para fazer o café e faço o nosso café da manhã. Acabou o nosso café, eu escovo os dentes e aí eu venho para o meu escritório para começar o dia. Essa sequência de eventos, essa sequência de situações é uma disciplina que eu preparo a minha mente para o caminho que tem pela frente. E aí eu tenho a minha agenda toda estruturada, com todos os compromissos bonitinhos ali para poder dar conta de todas as coisas que eu tenho em direção do quê? Eu quero ter esse perfil profissional reconhecido de uma forma ampla, onde eu atendo às necessidades da sociedade ao meu redor, atendo às minhas necessidades pessoais e atendo às minhas necessidades financeiras também. Então, essa organização é super importante. Ah, Nando, você tem Sol em quadratura com Saturno, você tem ascendente em Virgem, é fácil você ter disciplina. Para mim é fácil eu viver dentro de um mundo mais organizadinho. Tem pessoas de Peixes, de Gêmeos, até de Aquário, Sagitário, de Áries, que tem mais dificuldade de fazer isso. Mas a disciplina não é realizar sempre a mesma coisa o tempo todo. Disciplina, assim como diz um outro cara que eu conheço, que eu sigo aqui, que disciplina é igual a liberdade. O que quer dizer? Que para você ter toda a sua liberdade, você precisa realizar as coisas que precisam ser realizadas no momento em que elas têm que ser realizadas e não depois. Porque se você não realiza o que você precisa realizar no momento que tem que ser realizado, você vai passar o dia inteiro com aquela pressão na cabeça e vai chegar de noite, você não vai conseguir dormir, porque você acordou e você não fez, você fez um monte de coisas que levantam a sua dopamina muito rápido, mas ela faz baixar lá embaixo muito rápido, porque elas não têm significado. Então quando você realiza o que tem significado, você se mantém durante um período de prazer e satisfação interno muito maior. Então entende que eu falei sobre Saturno, sobre Saturno, sobre Saturno, sobre Saturno, sobre Saturno, sobre a escada, Saturno, sobre a organização da casa, lavar a louça, trocar de roupa, cuidar da saúde, organizar as contas, planejar onde você quer chegar, entender que o processo de evolução e você chegar na sua missão de vida, o seu propósito de vida só é alcançado se você está vivendo o seu propósito de vida a cada minuto do seu dia, que é dentro dessa estrutura diária, que é dominando o seu corpo físico e o mundo físico. Esse é o verdadeiro significado de Saturno. Ele te mostra onde que existem limitações e dificuldades físicas que você precisa assumir a responsabilidade para viver a sua grande aventura, que é viver todos os dias, com a maior intensidade possível, com a maior clareza possível, com a realização das coisas que são realmente significativas para a sua vida e não as coisas bobas e imediatas, certo? Então, minha sugestão para você, pega essas coisas que você anotou, pensa bem sobre isso. Se você quiser, manda uma mensagem para mim, faz uma sessão avulsa para poder identificar como que a gente pode lidar com essas coisas e principalmente, olha ao seu redor. Olha para aquelas roupas que estão jogadas em cima da cadeira faz 2, 3 meses. Olha para aquele lixo que você não tirou ainda. Olha para a conta que você não pagou. Ou olha para o seu cachorro que você não dá banho faz 6 meses. Ou a sua saúde, os seus exames que você está enrolando. Ou aquela mensagem que você está querendo mandar para aquela pessoa que você gosta e que você está com vergonha. Pense em todas essas coisas e realiza o que é mais significativo. Para de fugir das coisas. Para de ter medo. Vai buscar o que é significativo com essa visão saturnina. Tá? Bom, ficamos aqui um tempão, né? Eu espero que eu possa ter ajudado vocês a encontrar mais significado dentro de Saturno. Próximo vídeo vai ser sobre efeitos psicológicos de Urano. Nos vemos em breve. Beijo.